No último vídeo a gente viu os nomes dos processadores, as gerações e os números, o que significam. E aí ficou faltando no finalzinho, né, essas letrinhas aqui no final dos nomes, que é o sufixo. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é o sufixo, porque são muitos, né? A gente vê aqui dos 5600, por exemplo, que é um Ryzen, a gente tem aqui 5 versões diferentes do mesmo processador. Tá para sair mais uma versão esse ano, então é importante que você saiba identificar qual que é a diferença dessas letras para que você não compre um processador que você não quer, que não tem o desempenho que você quer, ou não acabe pagando um pouco a mais sem necessidade no processador, certo? As letras que nós temos são essas daqui e algumas elas podem se combinar. A Intel é bem pouco, né? São três, na verdade são quatro, e na AMD são essas daqui e tem mais duas aqui, estão escondidas aí que vocês vão ver ao decorrer do vídeo, então fica até o final para você não perder nada e entender, porque é super simples. Bom, começando aqui pela Intel, a gente vai partir a gente vai usar o i9 aqui de exemplo. E aí a gente tem a versão Standard, né, que é a versão padrão do i9 14900 que a gente usou aqui. Ele tem 2 GHz de clock, pode chegar num boost de até 5.8 e tem um TDP de 65 watts. Essa versão padrão do i9 tem o vídeo integrado e ela é bloqueada para overclock, tá? Então você não consegue fazer overclock nela, ela já tem um vídeo, que não é ela se lá aquele vídeo integrado, mas é o suficiente para você ligar a sua máquina e fazer ela funcionar. A próxima versão do i9 é o i9 14900F, que também tem o mesmo clock base, o mesmo clock boost, o mesmo TDP, só que a diferença, né, aqui como vocês podem ver, é que ele não tem o vídeo integrado, tá? Então ele tem a mesma potência do outro i9, porém sem o vídeo integrado, né? E aí você paga um pouco mais barato nele, por conta dele não ter esse vídeo, porém não é uma diferença tão grande assim de preço, tá? Então eu sugiro que, se vocês não precisarem realmente economizar, comprem com vídeo integrado, porque vale mais a pena ali no caso de você perder a placa de vídeo, você pode continuar usando o computador de forma simples, né, as tarefas diárias, ou se você, sei lá, comprou uma placa de vídeo que precisa que você mexa alguma coisa na BIOS, aí você pode ligar o seu PC só com o vídeo do processador, alterar lá as configurações da BIOS e aí conectar a sua placa de vídeo. A próxima versão do i9 já é uma versão que a gente tem uma diferença, né, que é o i9 14900K. Ele tem um clock base mais alto, né, de 3.2 GHz, e ele chega em um clock boost mais alto de 6 GHz, tá? Esse clock boost é o clock padrão do processador que já vem de fábrica. Sem contar que para fazer mais trabalho, né, para alcançar velocidades maiores, ele também tem um TDP um pouco mais alto, e como vocês podem ver aqui, unlocked, né, ele é desbloqueado para o uso do overclock. A próxima versão é uma junção do F com K, então é a mesma coisa, continua sendo o i9 um pouco mais forte, continua tendo o mesmo clock base do K normal, sem o F, o mesmo clock boost e o mesmo TDP, só com a diferença que esse daqui você vai pagar um pouco mais barato, porque ele não vai ter o vídeo integrado. Fora isso, não tem nenhuma diferença. E aqui tem a versão mais forte dos processadores da Intel, que é o KS. Então ele vai ter o clock base mais alto, o clock boost mais alto, vai ter um consumo mais alto, é igual o K, né? Você consegue fazer overclock nele, ele é desbloqueado para overclock. A única diferença é que ele já vem de fábrica com os clocks mais altos. E esses são os processadores da Intel. Então na lista fica o 14900, o processador normal e o F no mesmo nível de potência. Aí nós temos os processadores K e KF no nível um pouco mais alto ali de potência, né? Eles são desbloqueados para overclock e tem os clocks mais altos. E o KS sendo a versão mais forte de um processador da Intel, tendo os clocks de fábrica mais altos e também sendo desbloqueado para overclock. Então, fica aqui eu só anotei para vocês verem, que é o que eu acabei de falar. E aí agora indo para AMD. E se você entendeu essa parte da Intel, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nós temos aqui, né, eu usei o 5600 de exemplo. Nós temos aqui o processador base também, o Standard 3.5 GHz, 4.4 GHz de turbo e o TDP de 65 watts. Na AMD, todos os processadores eles já são naturalmente desbloqueados para overclock e nenhum processador tem vídeo integrado, tá? Isso funciona assim até a série 5000, na série 7000 muda, mas eu vou explicar isso depois, então fica aí até o final do vídeo. Seguindo aqui pro próximo, nós temos o 5600G, que ele vai ter aqui um clock base um pouco mais alto, mas ele tem um clock turbo um pouco menor, então ele acaba perdendo, né? No geral, o processador você vai jogar ali quase sempre no clock turbo, então você perde um pouco de desempenho. Não só isso, a memória cache
dos processadores G, elas são mais baixas e em alguns casos até mesmo a controladora PCI Express, né? No caso do 5600 também, o PCI Express do 5600G é 3.0, enquanto do 5600 normal é 4.0. Isso se dá ao fato dele ter vídeo integrado, tá? Os Ryzen, eles têm o G, os que têm o G no final, eles têm o vídeo integrado. E esse vídeo é um vídeo um pouco mais forte do que o da Intel, dá até para você jogar com o vídeo integrado da AMD, porém ele tem esse custo aí, né, que ele ocupa um espaço a mais no processador, então você acaba perdendo algumas coisas. E aí acaba que por esse vídeo integrado ele ser um pouco melhor, você também vai ter que pagar um pouco mais caro por esse vídeo do que se você fosse pagar no processador da Intel com vídeo integrado. O seu vídeo integrado, a diferença de preço é maior na AMD. A próxima versão é a versão GT, né, que é o vídeo integrado. Porém, ele é um pouquinho, o processador em si, ele tem um clock um pouco mais alto, e essa é, de verdade, a única diferença que você vai ter aqui do G para o GT. Depois nós temos os processadores X, também desbloqueados para overclock, né? Todos são desbloqueados para overclock, exceto por um, que vocês vão ver um pouco mais para frente. Só que a diferença dele pro normal é que ele vem com um clock um pouco mais alto, né? E o TDP também é igual aqui de todos até o momento. E essa é a única diferença, realmente os clocks aqui um pouco mais altos nos processadores X. Depois nós temos os processadores XT. A AMD anunciou que a série 5000 vai receber um processador XT, porém, além da série 5000, a única outra série que teve um XT foi a série 3000. E a única diferença foi que do X para o XT a gente teve aqui uma diferença de 100 Hz a mais aqui no processador. Então, né, a série 5000 XT ainda não saiu, mas eu assumi aqui que essa vai ser a diferença também, talvez de 200 Hz aí no processador, mas não vai ser realmente nada surpreendente, certo? Aí nós temos aqui finalmente a versão 5600 X3D, que é a versão que traz a tecnologia de 3D V-Cache, que é um cache especial para os jogos, por conta para poder colocar esse cache. Ele diminui um pouco o clock do processador e aumenta o TDP. Porém, apesar do clock diminuir um pouco, você ganha mais performance em jogos, tá? A gente tem visto aí, né, com a série X3D, principalmente a série 7000, que aumenta a performance de forma muito grande nos jogos. Esse V-Cache aí maior, esse cache maior que é dedicado para o vídeo do processador, tá? Então, acaba tendo clock menor, porém, no fim, a performance que você vai ter em jogos vai ser maior. E esse processador aqui 3D, por conta desse cache 3D, ele ser colocado ali no processador em cima do cache normal, ele fica mais sensível a trocas de temperatura e a trocas de voltagem, por isso ele é bloqueado para overclock. Os processadores X3D são os únicos que são bloqueados para overclock na AMD. E aí fica aqui a lista dos processadores, né? Todos eles aqui, exceto pelo F, que é introduzido na série 7000. Até a série 5000, nenhum dos processadores, né? Como eu falei, tem o vídeo integrado, exceto aqui pelos processadores com G no final. A partir da série 7000, todos os processadores, mesmo o X, eles vêm com o vídeo integrado, tá? Então o X acaba sendo o processador mais forte com o vídeo integrado, diferente da série 5000, onde o vídeo integrado capa ali a potência do processador, e aí o mais forte fica sendo o X e o mais fraco o G, e o Standard que é a versão normal dele. Na série 7000 isso muda, todos os Ryzen vêm com o vídeo integrado, se eu não me engano o X3D não vem com vídeo integrado, né, mas aí você tá aqui com 3D V-Cache, e aí os processadores que tem G na série 7000, eles têm um gráfico mais forte, porque o gráfico integrado dos processadores padrão é um gráfico fraco igual da Intel, só para poder ligar a máquina. Aí os que tem G, né, por exemplo, um 8600G, ele tem um gráfico mais forte que vai permitir com que você jogue alguns jogos. E aí os que tem F, como o 7500F, eles não vão ter o vídeo integrado. Aí você vai pagar um pouco mais barato por eles, mas a performance não vai mudar em nada dele ter ou não o vídeo integrado, somente se ele for o G realmente. E aí fica assim, F sem vídeo, X mais potência, né? A gente vê aqui que é equivalente ao K da Intel. XT o mais potente, igual aqui na Intel o KS. G com gráfico integrado e X3D com cache maior. Faltou o GT, que é com gráfico integrado, né? Ele não coube aqui, mas é com gráfico integrado e o clock um pouquinho mais altos. Mas essa é a única diferença. E na Intel nós temos também o X. Se eu não me engano, teve só um i7 e um i9 na série X, que é uma série especial aí da Intel. Porém, se você pesquisar aí
aí o 10900X, que foi o i9 que teve, ele era até mais fraco que o 10900 normal. Então eu decidi só colocar ele aqui no final pra falar que tem, né? E o próximo vídeo vai ser explicando aí as gerações, né, os nomes e números das placas de vídeo. Então se inscreve no canal e ativa o sino pra você não perder.